podem verificar, quando ele ficar em vermelhinho, ele começa a gravar, certo? Então, boa noite oficial, pessoal, a todos e a todas aí. A gente vai começar agora a apresentação do plano de ensino. Para quem é antigo na universidade, que já cursou algumas disciplinas, vocês sabem que no primeiro dia de aula é praxe da gente apresentar, o professor apresentar o plano de ensino para vocês, discutir, mostrar o que é esse plano de ensino. Ele vai mostrar para vocês toda a ementa da disciplina, o que vai ser dado na disciplina, e também vai mostrar para vocês a questão de avaliação e todas as outras coisas. Assim que eu achar ele aqui... Plano de ensino, aqui. Plano de ensino, apresentação. Deixa eu só carregar um pouquinho. Um minutinho, já vai estabilizar para vocês. Deve ter ficado escura a tela para vocês, ele só demora um pouco porque o refresh do monitor externo aqui, ele demora um pouquinho, tá certo, pessoal? Não era para demorar tanto, não. Pronto. Estão vendo a tela aí agora? Já estabilizou para vocês? Alguém me dá um retorno por áudio, por gentileza? Sim. Tá, ok. Vocês estão vendo só os slides, não o modo apresentador, né? Tá, eu acredito que sim. Bom, esse plano de ensino é aquele link lá que eu mostrei no Classroom. Vocês têm um PDF, vocês podem baixar. Eu simplesmente optei aqui por colocar ele em modo de apresentação, em slide, para que fica mais fácil para mim apresentar, obviamente, para vocês. O plano de ensino pode ser acessado lá, ou vocês podem usar esse QR Code aqui. QR Code, eu acho que todo mundo já sabe o que é um QR Code, se não sei se já usaram, mas simplesmente tu aponta a câmera do teu celular aqui, ele vai te dar um hiperlink, esse hiperlink está lá no Google Drive. No Google Drive nada mais tem o que o PDF que está no Classroom. Ah, mas então eu preciso pegar aqui? Não, não preciso. É só uma frescura a mais aqui, se vocês quiserem usar algum artifício aqui da computação, que é um QR Code, tá? O que é um QR Code? É um hiperlink. O que é um hiperlink? É um link que te joga para uma página. No caso aqui do Classroom, no caso do Google Drive, vai compartilhar um arquivo que está na nuvem, tá? Que está no servidor do Google. Basicamente é isso, então a gente já introduz esse conceito aí para vocês. Precisa pegar aqui? Claro que não, porque eu vou apresentar ele aqui para vocês e está lá no Classroom também. Então, isso aqui é um copy e cola do nosso plano de ensino. Então, aqui tem, para quem é novo na universidade, ou está nos primeiros semestres, aqui ele vai ter que sempre ter um código, a disciplina tem um código, a disciplina, obviamente, tem um nome, que hoje vocês já sabem que é algoritmos. A carga horária, que é no primeiro semestre, que está errado, é no segundo, né? Forma presencial, 2021, ele está constando aqui como engenharia civil. Por isso que eu fiz essa apresentação anterior aqui para vocês. A gente viu que a gente tem de civil, tem elétrica, tem química, tem matemática e tem computação. Aí, engenharia da produção, acho que não esqueci ninguém. Então, só aqui que eu me lembro foram 6 cursos. Então, é bem eclético para um universo de 14, 6 cursos distintos, se eu não esqueci nenhum. Aqui ela só está alocada efetivamente para o curso de engenharia, mas eu já falei isso para vocês que é normal ter a turma formada por alunos de vários cursos distintos. Meu nome, né, Paulo Sérgio Sausen, tá? Geralmente o pessoal me chama pelo sobrenome, mas ficam bem à vontade, professor, o Paulo Sausen, o que vocês quiserem. Minha titulação, eu sou doutor, né? Eu sou da computação, eu tenho minha graduação, sou oriundo da Unijuí, eu brinco, né, que eu fiz a minha graduação na Unijuí na primeira turma da computação do século passado, ainda em 89, tá? E depois eu fiz o meu mestrado em ciência da computação também, fiz na Federal da Paraíba, e depois eu fiz o meu doutorado, daí já nesse século, fiz o meu doutorado em engenharia elétrica, mas também na parte de roteamento e redes ad hoc, bem na parte da computação. E vou trabalhar com vocês a cadeira de algoritmo. Aqui, como de costume, pessoal, está falando da ementa, tá? E logo depois da ementa, eu não vou ficar lendo a ementa para vocês, mas basicamente o que a disciplina vai fazer? Eu divido ela em objetivos e objetivos específicos, que basicamente é a ementa. Então, qual é o objetivo dessa disciplina? Qual é o objetivo de algoritmos, né? Habilitar o estudante para a construção de algoritmos estruturados como solução de um determinado problema.
Além disso, dotar o aluno de conhecimentos que permitam a compreensão, análise, interpretação correta dos problemas para o desenvolvimento de soluções algorítmicas eficazes. O que a gente vai fazer, pessoal? Isso vai ser a maior briga que a gente vai ter. O pessoal confunde muito que em algoritmo tu vai aprender a programar. Não. Tu vai aprender a raciocinar computacionalmente. Casualmente, no final, a gente usa lá o MATLAB, o Octave, e aquele raciocínio que virou um algoritmo, ele vai se transformar em código. Mas a ideia do algoritmo é fazer com que vocês desenvolvam um raciocínio computacional, tá? Eu não vou ensinar vocês a raciocinar, eu vou brincar, inclusive, com essa questão. Tem uns livros que dizem, o algoritmo te ensina a raciocinar. Não, graças a Deus, esse dom todo mundo tem. Ele ensina você a raciocinar sobre um viés computacional, em traduzir a solução, a resolução de um problema em uma linguagem algorítmica. Nós utilizamos daí uma linguagem algorítmica, depois vocês vão ver que é uma ferramenta bem intuitiva e bem, como eu digo, vou usar uma palavra aqui, não vou usar a palavra infantil, mas assim, que você brinca com ele, que é o Scratch, que tu arrasta blocos para lá e para cá e monta uma solução, monta um algoritmo. Depois a gente vai fazer essa montagem, esses módulos, que é uma linguagem modular, para o MATLAB ou para o Octave. Mas isso eu vou conversar mais à frente, porque depende, se a gente voltar para o presencial, a gente faz o MATLAB. Se a gente ficar, que eu espero que a gente não fique até o final do ano, né, que pare essa questão da Covid, a gente vai usar o Octave. Depois eu explico isso, o que é. É um ferramental no final em que você traduz essa tua solução do problema de uma linguagem algoritmo por uma linguagem propriamente dita uma linguagem de programação. Então, lá no finalzinho da disciplina, tu programa. Antes, eu estou mais preocupado em estruturar o raciocínio lógico de vocês para o viés computacional. Como a gente faz isso? Através desses objetivos específicos aqui, que são 4. Introduzir os tipos primitivos de estrutura de dados, tá? Depois vocês vão entender isso aqui. Confiem em mim. Capacitar o aluno no uso das estruturas de controle, capacitar o aluno no uso correto dos tipos de dados e introduzir a noção de solução algorítmicas modulares, leia-se funções, tá certo? Então, assim, eu sei que agora vai ficar um tanto vago, obscuro e solto. O que é uma estrutura de dados, uma estrutura de controle, que tipo de dados são? Tudo isso a gente vai ver. Tudo isso são os objetivos específicos para chegar no objetivo maior, o principal, que é fazer vocês construírem algoritmos. Fazer uma solução computacional dado um problema. Basicamente, a gente vai ver isso. Aqui, de novo, tá? Tem gente que adora passar item por item, eu não faço isso, tá? Porque aqui é um conteúdo programático para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar, porque ele tem uma lógica. A lógica é fazer uma introdução no início, entrar com definição de constantes e variáveis, entrada de dados, depois a gente passa para estruturas de controle, tá? Que não adianta eu ficar explicando aqui o que é isso, porque a gente vai dar exemplo. Sempre a disciplina, você vai ver assim, as minhas aulas são parte teórica, exemplo, exercício, tá? E todas elas eu vou gravar para vocês. Então, ela vai ter essa continuidade. A gente começa com uma introdução, a gente vai contar um pouquinho de história hoje, tá? História da computação. Depois vai passar para todas essas questões algorítmicas, estruturas de controle, entrar em vetores e matrizes, subprogramas, que são funções, e depois a gente vai para o que a gente chama de linguagem de alto nível. Aqui vocês programam. Aqui está MATLAB, não conteúdo programático. Depois a gente já falou isso. Talvez não seja MATLAB. No semestre passado a gente começou e terminou. Começou presencial e terminou todo o semestre remoto. Então, a gente não usou o MATLAB, usou o equivalente do MATLAB, que tem um software chamado Octave, que é na web. Por que eu não posso usar o MATLAB? O MATLAB é um software pago. A universidade tem licença e tem dentro do laboratório, vocês podem usar. Mas tem aquele meio não muito ortodoxo que eu consigo o MATLAB, mas eu não posso mandar vocês piratearem, vou falar literalmente o que é, piratearem um MATLAB e botar no computador de vocês. Então, a gente não faz isso. Se a gente continuar no remoto, não vai ter perda nenhuma de conteúdo para vocês, as linguagens são equivalentes, a gente vai usar um software livre na web. Vocês não precisam nem sequer instalar esse software. Mas, de novo, vamos gerar o problema primeiro, vamos ver até onde a gente vai com as aulas remotas ou não. Tá? Mas não tem, a gente fez o semestre passado quase toda ela remota e deu tudo tranquilo, tá?
Bom, aqui, nesse slide aqui, pessoal, fala sobre a avaliação da universidade, tá? Daí tem, de novo, que eu não vou ler toda a parte formal, mas tem uma resolução que regra a número 28 de 2011, que como funciona, mas basicamente é o seguinte, as nossas, para te ser aprovado na universidade, você já sabe que vocês têm que ter média 6. Essa média 6 é constituída basicamente por 3 avaliações, uma de 20, uma de 30 e uma de 50. Obviamente, somando 20, 30, dá 50, 50, 50, 100. Desses 100, se você tirar 60, tchau, tia Chica, se não tirar menos de 60, semestre que vem tem de novo, tá? Então, basicamente é isso para a questão da aprovação. Como a gente faz isso? Isso é um dos critérios. Outro critério é isso aqui, ó, pessoal. 75% de frequência mínima, ou de presenças, tá? Presenças, vocês viram, eu nunca fui estressado, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. O terceiro grau, velho, é uma responsabilidade do aluno, é uma prerrogativa do aluno, ele querer assistir a aula ou não. Vocês já viram que eu deixo lá bem aberto para vocês validarem a presença. Falei no dia de hoje, depois eu não vou mais me preocupar com isso, vocês vão lá e validam dentro do intervalo da aula, das 7h10 às 22h25, né? Tá? Continuando. Como funciona? As notas. A nota 1 é de 20 pontos, tá? O que eu faço nisso? A prova com consulta com questões que são resolvidas utilizando o computador no laboratório /home, utilizando a ferramenta Scratch. A primeira avaliação de vocês é no Scratch. Depois vocês vão entender o que é o Scratch, a partir da próxima aula a gente já vai brincar com ele, tá? Vocês vão ver, é bem legal, é bem intuitivo, é bem lúdico, tá? Acho que a palavra é essa, lúdico. Vocês vão aprender a programar de uma forma lúdica. A segunda nota de vocês, que é de 30 pontos, eu divido ela em 3 partes, certo? Então, vamos lá. O projeto de desenvolvimento de um jogo, a terceira avaliação é o projeto de desenvolvimento de um jogo utilizando todos os conceitos desenvolvidos na primeira etapa da disciplina. Então, a primeira etapa da disciplina, eu ensino, basicamente, para vocês, a estruturação do raciocínio lógico e alguns comandos que no Scratch são blocos, tá? Depois vocês vão ver que na linguagem de programação ele vai ser um if, tá? Ele vai ser um while, ou ele vai ser um se, ou ele vai ser um enquanto, traduzindo para o português. Aqui eles vão ser todos blocos. Mas eu introduzo toda essa estrutura inicial e cobro vocês lá no Scratch. Vocês pegam toda essa estrutura básica inicial, que eu vou até a lista, que seria um equivalente a um vetor, tá certo? Ou uma matriz de uma dimensão, como queiram, né? Vulgarmente chamado de vetor. Então, o que vamos fazer? Eu estruturo isso na primeira nota, com 20% no Scratch, vocês são cobrados. A segunda nota é um projeto de um desenvolvimento de um jogo, de um joguinho. Meu Deus, eu tenho que desenvolver um jogo. Vocês vão ver que é bem simples. O Scratch, cara, é bem lúdico. Vocês vão brincar com um bonequinho, com um gatinho, para lá e para cá, para quem conhece já, vocês vão ver. Ele beira ser infantil até, mas confia em mim, assim, ó. Ele é desenvolvido pelo MIT, né? O MIT, para quem não conhece, é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É um das principais universidades na parte de tecnologia, junto com Berkeley e a UCLA nos Estados Unidos. Então, os cabeções desenvolveram isso e viram que é uma excelente metodologia para ensinar a programar. Ele aparentemente parece muito infantil, tá? Eu uso a palavra lúdico, tá? Para não dizer que é infantil. Mas ele tem uma função pedagógica muito boa, e vocês vão ver, e ele é extremamente modular. Se vocês conseguirem raciocinar através de módulos, vocês vão depois traduzir isso para uma linguagem de programação, que no nosso caso vai ser MATLAB, mas depois vocês continuam em outros cursos. Por exemplo, o pessoal de elétrica vai para C depois, o pessoal de computação vai para Java, o pessoal de matemática vai usar MATLAB direto, tá? Que é um pseudo-C. O pessoal da civil vai utilizar a parte de programação lá em CAD, que tem a linguagem específica deles. Mas tudo é uma estruturação em cima de código. Então, se tu aprendeu a raciocinar computacionalmente, aprendeu o algoritmo, tu traduz para qualquer, eu sempre brinco assim, tu traduz para qualquer linguagem. Fazendo uma analogia com o pessoal da civil. Cara, o difícil é fazer o projeto. Quem faz o trabalho mesmo, cara, é o engenheiro, que faz toda a planta e faz todo o projeto. O outro cara, o pobre coitado do pedreiro, nenhum demérito ao pedreiro, ele vai sentar tijolo. Então, o que eu digo assim, quando tu tens um problema, o algoritmo é o engenheiro, tá? O código é o pedreiro. Isso qualquer um faz, é decorar código, é decorar comando. Ah, mas o mais difícil é quando eu chego e me dá os brancos lá, não consigo programar. Não, então tu não consegue resolver o problema. Porque se tu conseguisse resolver o problema em raciocinar ele de forma computacional, depois é só traduzir aquilo para uma linguagem.
E daí qualquer pedreiro faz isso. De novo, por favor, sem demérito ao pedreiro, é a obrigação dele fazer aquilo. Mas o que eu quero dizer, a parte intelectual, a parte da resolução do problema está no algoritmo, não na linguagem. A linguagem tu decora, tá? O pessoal diz assim, ah, mas eu tenho que decorar, eu tenho que saber todos os comandos. Cara, não é que tu tem que decorar, tu vai usar tanto isso que isso vai ser natural. Eu sempre uso o termo assim, ó. Hoje de manhã, quando vocês levantaram e saltaram da cama, tu pensou assim, ó, vou começar a respirar. Não, né? É involuntário. É óbvio que tu vai respirar, mas tu já parou assim, ó, agora eu tenho que começar. Não, isso, dado um momento, isso vai ser natural para vocês. Daí o pessoal diz, ah, como ele decora todos os comandos? Ele não decorou todos os comandos. Depois a gente vai ter um slide lá, vai mostrar para vocês. É a experiência, é a vivência, a repetição, etc e tal. Mas também não vão se alongar muito. Vamos lá. Esses 30 pontos, como eles vão ser divididos, pessoal? 10 pontos refere-se ao projeto do Scratch a ser entregue, ou jogo propriamente dito. Outros 10 pontos referem-se à apresentação do projeto desenvolvido e entregue. Opa, mas como assim? Tu vai desenvolver um projeto, tá? Esse projeto vai ser desenvolvido como? Velho, tem uma coisa, não sei se vocês conhecem, tem um site aí que está sendo bastante usado, chamado Google, né? Tu bota lá, joguinho de Scratch, vai ter 4.387 jogos lá. Tu vai pegar aquilo ali e vai dizer, ó, Salzinho, esse aqui é o meu jogo. Tá, o Sausen vai ter que olhar na internet todos os códigos, o Sausen não se estressa com isso. O que o Sausen quer? Se você usou como referência ou copiou parte de código, o que me interessa é que tu desenvolveu alguma coisa e que essa alguma coisa você teve domínio dela para estender, para alterar, para usar. Então, como eu sei disso? Quando tu vai fazer a apresentação. A gente sempre brinca disso. Se tu quer aprender a fazer alguma coisa, tu ensina alguém a fazer essa coisa, né? É bem essa a ideia. Então, você vai desenvolver o teu código baseado em exemplos, baseados no que a gente estudou, baseado no que você procurar na internet. Isso aqui é mais ou menos no meio, no segundo terço da disciplina. E a partir disso, tu vai gravar um vídeo, tá? Gravar um vídeo, que é gravar um vídeo de tela. Eu vou mostrar isso, tem ferramentas web que vocês fazem tranquilamente isso. E vão me entregar o código e vão me entregar um videozinho de 5 minutos, tá? Ah, mas pode ser 6? Não, é 5. Pode ser 1? Não, é 5. Poder de síntese e também o poder de enrolar um pouquinho. Não vai falar 30 segundos, não, meu projeto é isso, deu, acabou. Não, tu vai me explicar todo o código, tu vai me explicar todos os blocos, tu vai me explicar o que faz o jogo, vai executar o joguinho, tá? Vai mostrar e vai apresentar. Então, por isso que o jogo vale 10, o código vale 10, 10 a apresentação, e os outros 10 pontos, pessoal, eles vão ser um conjunto de listas de exercícios, que daí não tem nada a ver ali com a chamada, mas às vezes vai ter atividades. Entrega o exercício 4 da lista que eu passei. Daí vocês vão lá e postam no Classroom, mas eu vou explicar isso. Então, possivelmente, no transcorrer da disciplina, vocês vão ter aí um conjunto, hipoteticamente, 10 atividades. Cada um vale um ponto. Tu entregou as 10, tu tem esses 10 pontos. Tu entregou 2, tem 2 pontos. Que vai formar essa notinha de 30. Tá certo? E, finalmente, a última, e não muito menos importante, é a prova final. As provas que eu faço, aqui tem uma prova, aqui não tem prova, e aqui tem prova, são através, se for aula remota, aqui com certeza ainda vai ser a parte dos formulários do Google. Mas depois a gente vai ver isso, a gente vai fazer algumas atividades para vocês já se ambientarem a isso. E a última prova é uma prova com consulta, todas as minhas provas são com consulta, a ser realizada usando os computadores do laboratório /home, pode ser resolvida usando o Scratch ou mesmo o MATLAB Octave. Tá? Então, eu vou dar um problema para vocês resolverem, se vocês querem resolver, porque tem gente que ama de paixão o Scratch, tem gente que não gosta do Scratch, que acha ele muito infantil, e gosta de programar mais em MATLAB ou Octave. Tanto faz, tá? Não tem nenhuma exigência. Ah, eu não me acostumei com a sintaxe do MATLAB, vocês vão ver que é bem mais simples fazer no MATLAB, menos trabalhoso. Para alguns acho que não, mas isso vai muito do gosto. Então, eu deixo na última, eu dou o problema. Contanto que vocês resolvam ele, se for no Scratch, no MATLAB, para mim é indiferente. De novo, até porque o intuito aqui é mostrar a resolução algorítmica. A consequência, a implementação, para ver se a gente fez certo. Tá legal? Aqui fala sobre as avaliações extemporâneas, tá? Só um minutinho. Para quem é novo na Unijuí, tá? O que seria o seguinte, se você perdeu, aqui depois vocês leem tudo certinho, tá? Tem todas as justificativas, tal. Mas tu perdeu uma das avaliações, no meu caso, a 1 ou a última, existe uma data para você fazer ela de forma
extemporânea, fora do tempo. Então, tu paga uma taxa lá, tu encaminha um processozinho pela secretaria, tá tudo explicado aí no plano de ensino, tá? Ou qualquer dúvida, vocês procuram a secretária do curso, ela vai explicar para vocês. Como funciona? A prova era hoje. Você não fez, você tem 7 dias, basicamente, para abrir um processo e solicitar a prova extemporânea. Você só tem direito a fazer extemporânea da primeira e da terceira. Por quê? Porque a segunda, por uma normativa aqui, ó, do DCENG, ela é projeto. Se é projeto, não tem prova extemporânea. Então, caso vocês percam a primeira ou a última, vocês têm que solicitar a extemporânea, e essa aqui, no caso, são as datas de avaliações. A primeira vai ser dia 7, 8 ou 9, quem define isso aqui é o departamento, depois, quando vocês abrem o processo, lá eles vão dizer. Isso aqui para vocês não se aplica a essa disciplina, porque é projeto, e a terceira é 16, 17 e 18 de dezembro. Tá legal? Aqui, como de costume, para finalizar, já estamos finalizando, pessoal, a bibliografia básica que a gente utiliza, tá? Eu coloquei aqui as figurinhas dos 3 livros que a gente usa. Esse primeiro da esquerda aqui do Cornell, tá? É um livro de algoritmos, ele fala sobre a teoria e práticas. Esse segundo aqui, os outros dois são do Mazzano, ambos, aliás, os 3 tem na biblioteca. Esses 2 aqui tem em grande quantidade na biblioteca. Esse aqui já é um número mais reduzido, mas tem também. E o nosso livro-texto é este aqui, que inclusive tem na internet, tá? Se vocês derem uma googada, vocês vão encontrar... Desculpa. Esse livro é um livro já antigo, aqui ele é datado de 2014, mas a primeira versão 2004, tá? Isso aqui não sei qual é a versão que ele tá, se é a 6ª ou a 7ª. Todos são iguais, tá? Eles só são atualizados. O que eu estou dizendo que é nosso livro-texto? Os exemplos que eu uso, a parte da teoria que eu uso, é este livro aqui. Então, se vocês quiserem procurar na biblioteca, vocês podem acessar a biblioteca de forma online também, pessoal, tá? A biblioteca tem alguns e-books, depois eu posso até mostrar isso para vocês, é bem interessante, para quem não fez esse acesso ainda, faça isso. Eu vou mostrar no transcorrer das aulas, não para mostrar tudo hoje, né, que não dá tempo para mostrar tanta novidade, né? Mas, assim, ó, é interessante vocês entrarem pela página, procurar a biblioteca lá e, a partir dali, procurar os livros, tá certo? Obviamente, se ele é físico, tu pode reservar ele aqui, mas tem que ir lá buscá-lo, né? Mas, se ele não for e-book. E aqui, os 5 livros que a gente tem da bibliografia complementar, tá certo? Mas eu vou ser bem sincero, os que eu uso são esses 2 aqui, mais, e esse aqui é o nosso livro-texto. Isso aqui eu pego alguns exercícios, tá? Basicamente, vocês podem ter uma referência desses, que é facilmente achado na biblioteca e na web. Pois bem, só para finalizar aqui, pessoal, se vocês olharem depois lá no cronograma, no Classroom, no plano de ensino, cada uma dessas datas aqui, ela vai ter uma atividade. Depois a gente pode até olhar isso, mas eu não vou passar 18 encontros dizendo que a gente vai ver em cada uma delas. Mas se vocês olharem lá no plano de ensino, tá bem certinho. A primeira aula tá lá, apresentação da disciplina, apresentação do plano de ensino, introdução aos primeiros conceitos históricos da computação no slide 01. Tá? Isso está tudo escrito lá, cada um dos dias. Aqui, o dia 6 está em verdinho, que é a nossa primeira aula. Depois eu divido ela em 3 partes, que são justamente as 3 avaliações que vocês têm. Começando na primeira, vai ser toda a parte de introdução ao Scratch, sendo que dia 10 de 9 é a nossa prova de Scratch. Então, lá no dia 10 está assim, ó, primeira avaliação da disciplina valendo 20 pontos. Vocês podem olhar lá. Depois a gente entra numa segunda fase, que é o desenvolvimento e projeto no Scratch. Como assim? Aqui eu ensino básico, as estruturas básicas, os comandos básicos, que são módulos básicos, e aqui vocês aplicam isso sobre a ótica da brincadeira de fazer um joguinho. E daí vocês apresentam e entregam dia 15. A apresentação, já falei do projeto através de uma apresentação de vídeo. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão me entregar 14 projetos, vão postar no Classroom com um videozinho de 5 minutos. No dia da apresentação, eu vou postar, ó, esse aqui é o projeto da Mariazinha. A Mariazinha fez isso aqui e, pum, bota o vídeo dela, apresenta e depois a gente discute ele. Então, é essa a ideia, tá certo? E depois, a última, esse outro verdezinho aqui, se vocês olharem lá, ele está reservado para a semana acadêmica. Para quem é calouro, é novo na universidade, sempre uma vez por ano nós temos uma semana acadêmica, ou, desculpa, Salão do Conhecimento, não é semana acadêmica. A semana acadêmica é feita dentro do Salão do Conhecimento.
No Salão de Conhecimento, esse ano, vai ser o tema inteligência artificial. Então, é uma semana que tem atividades específicas, que não vai ser uma semana de férias. Vai ter aula? Não. As aulas são substituídas por atividades que serão mostradas para vocês a partir de um cronograma definido posteriormente e apresentado, tá certo? Depois vocês vão ver que isso aqui conta horas para vocês também, etc e tal. Deixa eu só ver se foi alguma pergunta aqui. Só um minutinho. Já estava chegando no fim mesmo. Vocês estão vivos ainda? Todo mundo está entendendo? Tranquilo? Alguém quer participar? Sim, professor. Tá? Deixa eu só falar com o Vitor. Oi, Vitor. Entrou? Tudo tranquilo até agora, pessoal? Tá trancando? Estão ouvindo bem? Tudo bem, professor. Tudo certo, professor. Obrigado, Mariana. Obrigado, Erickson. Oi, Vitor. Tudo bom? Bem-vindo à aula. Meu nome é Paulo, eu já estou fazendo a apresentação, tá? Vai te inteirando aqui um pouquinho, depois qualquer coisa eu te explico melhor, tá certo? Só a primeira dica, entra sempre na disciplina, na aula, com o teu e-mail sou Unijuí, senão eu tenho que te autorizar toda vez para entrar, tá certo? Se tu entrar com o e-mail sou Unijuí, não vai pedir autorização. Mas depois, qualquer dúvida, eu te explico. Pessoal, continuando então. Essa é a última parte, então, essa parte de azul vai ser o quê? A gente faz a introdução dos conceitos básicos, aplica ele no Scratch, através do desenvolvimento de um game, de um jogozinho bem lúdico, apresenta, tem a semana acadêmica, e depois a gente faz o quê? Tudo que a gente fez aqui, a gente vai jogar para uma linguagem de programação, que é a linguagem do MATLAB, que é um pseudo-C, tá? Para quem já tem uma noção de programação, já programou, é a linguagem C, o MATLAB basicamente utiliza, com pouquíssimas diferenças de sintaxe. Então, o que aqui é um bloquinho de C, tá? Aqui vai ser um if. Aqui é um bloquinho de enquanto, aqui vai ser um while, o comando. Então, vocês vão ver aquela história do pedreiro e do engenheiro. Aqui tu resolve o problema. Aqui tu simplesmente traduz aqueles bloquinhos, aquela solução, o algoritmo para uma linguagem, para uma sintaxe, tá? Aqui tu trabalha mais a nível de semântica. Isso depois a gente vai conversar e vai ficar bem claro para vocês, tá? Beleza, gente. Essa aí é a apresentação do plano de ensino, tá? Como eu já falei, é um praxe da universidade a gente apresentar o plano de ensino para vocês, ver se ficou dúvida, se entenderam a questão de como será dadas as aulas, como será dado a questão das avaliações, as extemporâneas. O que eu falei, tudo, pessoal, está aqui numa coisa chamada plano de ensino, para dizer que eu não estava mentindo. Se vocês entrarem aqui, eu só mostrei ele através de slides para vocês. Mas está tudo formatadinho, bonitinho, num PDF, tudo que eu falei está escrito aqui, com mais detalhes, inclusive, tá? Todas as partes ferramental. E aqui no final está, literalmente, ó, no dia 6, o slide é a aula 01, introdução, o assunto será abordado a evolução da computação vinculada à introdução da programação algorítmica, atividades, exemplos, exercícios e desenvolvimento do raciocínio. Então, todas as aulas eu botei aqui certinho o que a gente vai ter, tá? De novo, se porventura vocês perderem qualquer coisa, sempre vai ter uma referência de qual é o PPT-X aqui, para vocês vai aparecer com, desculpa, com PDF. Esse PDF vai estar postado aqui nos slides das aulas, tá? E aqui no final da aula, eu vou deixar a aula gravada, vocês vão receber por e-mail a aula gravada também, e vocês podem também acessar, recapitulando o próprio tempo de execução aqui na parte de anexo, que por enquanto não tem nada. Legal? Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Deixa eu tomar uma água, respirar um pouco, ou posso começar a aula? Pode começar. Pode começar? É, coisa boa, né, cara? Que saudade de ficar só assistindo aula, né? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora vai começar propriamente dito a aula, tá? Ah, então até agora tu só enrolou? Não. Até agora eu fiz o formalismo de apresentar o plano de ensino para vocês, tá? Eu não parei de gravar, vou gravar uma vez só. Geralmente eu faço em 2 momentos, porque senão fica aquela gravação de 2 horas, mas hoje vai ficar, né? Mas vamos lá, pessoal, então. Aqui é a nossa primeira aula. Vocês vão sempre receber um slide nesse esquema, né? Aula 1, conceitos introdutórios. Obviamente, o nome da disciplina, meu nome é edição 2020. Aqui nós já falamos
tá? Nesse momento aqui, eu iria para o Classroom, iria apresentar todo o Classroom, iria falar para vocês do código da turma, vocês não precisam usar esse código só precisa quando o professor não cria. Eu já criei a turma, eu já adicionei todos vocês à turma, e vocês já receberam sempre o convite por e-mail. Toda semana vocês vão receber um convite por e-mail que vai estar o link do nosso Meet. Dão sim, já vai jogar para a agenda, tudo aquilo que eu falei para vocês. Clicam na agenda, clicam no Meet, entram. Sempre prestam atenção que vocês devem entrar, usar no navegador o e-mail Sou Unijuí. 99% dos erros que dão na questão dos logins, aliás, deixa eu ver, pessoal, desculpa, se não tem ninguém na sala de dúvidas lá, né? Não fui mais a olhar. Pensou a agonia da pessoa lá me vendo todo esse tempo e não ouvindo eu falar? O que deve ser uma bênção também, né? Vamos ver se não tem ninguém lá ainda. Tinha esquecido. Não, ufa, não tem ninguém. Se teria, estava aparecendo aqui, tá? Desculpa aí atrapalhar, mas ia ser sacanagem eu deixar vocês, alguém esperando. Voltando para cá, continuando. Então, vamos lá. O link do Meet está aqui para vocês, tá? Esse link aqui que tem essa câmerazinha, eu já expliquei para vocês, que é a sala de dúvidas, que está lá na parte de atividades para vocês. O livro-texto, que a gente já conversou, que eu já expliquei isso no plano de ensino para vocês, e aqui a gente começa, propriamente dito, os primeiros slides da parte introdutória. Daí sempre eu apresento, né? Eu faço uma brincadeira que eu acho que é a melhor definição, que eu li uma vez num livro antigo de computação, né? Que ele fala de definição. Eu chamo aqui a nossa ferramenta de trabalho, né? A ferramenta de trabalho no programador e o algoritmo é a introdução à programação, sempre vai ser a introdução à programação, pois vocês vão ver mais adiante, os grandes pensadores na parte da computação falam que se tem uma parte importante na computação é a parte de algoritmo, porque a partir daí deriva todos os demais, tá? Seria mais ou menos assim, ó lá, o pessoal da engenharia civil, a parte de cálculo estrutural, tu tem que saber introdução lá a cálculo, senão tu não vai fazer um cálculo estrutural. Efetivamente assim. Então, para programação é a linguagem algoritmo. E a ferramenta que a gente utiliza, é óbvio, é essa coisa aí chamada computador, né? E o que é essa coisa? Essa coisa chamada computador é uma junção de hardware e software. Daí eu poderia começar a falar, hardware é toda a parte dos circuitos, das peças, das definições que estão dentro do computador, e o software é o que é desenvolvido, por exemplo, um software básico, um aplicativo, um software básico, um sistema operacional, como o Windows. Um software aplicativo pode ser, por exemplo, um aplicativo do tipo editor de texto, tipo Word, que vocês utilizam. Mas, na verdade, eu sempre brinco que a melhor tradução que a gente vê para isso aqui, ou a melhor definição, hardware é aquilo que tu pode bater e chutar, e software tu só xinga, tá? Então, essa eu sempre brinco que é a melhor definição. Então, o hardware depende de alguma coisa que tenha que ser desenvolvida, e essa alguma coisa é o software. E o princípio básico do desenvolvimento de software é a linguagem algoritmo. Por quê? Porque ela resolve um problema. Quando tu desenvolve um software, tu simplesmente passou pelo pressuposto de ter o problema, achou uma solução algoritmo e implementou ela através de uma linguagem de programação. Então, essa aqui é a nossa ferramenta de trabalho. E como ferramenta de trabalho, não se assusta que não vai ser uma aula de computação, tá? É uma aula de computação de 5 minutos, tá? Mas eu tenho que falar um pouquinho da história da computação. Se eu for programar essa coisa chamada software, que vai estar numa coisa chamada hardware, que a gente diz que é um computador, eu tenho que dizer de onde veio essa história, de onde vieram esses computadores, porque se eu entender isso, eu vou entender que eles não mudaram muito no transcorrer desses anos. Eu disse, o quê? Eles não mudaram? Você tá louco? Então, pela foto que tu está me mostrando, eu já estou notando que eles mudaram. Eles mudaram só a organização, pessoal. A arquitetura continua a mesma, é isso que eu vou mostrar. Se nós entendemos como eles são concebidos, a gente sabe programar. E o oposto também é verdadeiro. Então, como funciona? Basicamente, tem 4 gerações, tá, de computadores. A primeira geração, e isso é histórico, né? A gente sempre, na parte da história, a história sempre acha um grande advento que ocorreu na história para vincular um fato. Então, por exemplo, o que vocês acham que aconteceu entre 1943 e 1946? Alguém lembra as aulas de história? Quando fica esse silêncio para vocês falarem, me responderem, tá? Não ia muito bem em história.
O que aconteceu de 43 a 46? Não vale dizer que vocês não eram nascidos, tá? Nossa. Primeira Guerra Mundial, segunda? Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, 1945. Daí, Segunda Guerra Mundial, o que veio na cabeça de vocês? Hiroshima, Nagasaki, bomba atômica, né? Ah, criaram o computador para fazer o cálculo da bomba atômica. Cara, qualquer coisa que tu leia de computação, eles vão dizer isso. O ENIAC, que é um acrônimo é uma sigla, né? Que é o acrônimo em inglês que vem de Electronic Numerical Integration and Computer, computador integrador numérico e eletrônico, que seria a primeira máquina de propósito geral. O que é uma máquina de propósito geral? Uma máquina de propósito geral é uma máquina que faz qualquer coisa, tá? Ah, mas e as outras não eram? Não. Existem máquinas para fins específicos. Daí eu poderia falar da máquina Babbage, efetivamente, que foi definida lá por um matemático, um filósofo francês, em que calculava os impostos só, a parte de tabulada de impostos do pai dele, que era um senhor feudal. Mas essa aqui é a primeira máquina de propósito geral que foi definida assim ali na Segunda Guerra Mundial, só que o pessoal vincula a Segunda Guerra Mundial com a questão da bomba atômica. Mas, na verdade, o que ela foi feita para fazer os cálculos das tabelas balísticas. Geralmente, as grandes invenções, elas partiram dos americanos sobre a ótica de defesa, o que a gente chama da DARPA, da Agência de Defesa Americana, que tinha muito dinheiro para a pesquisa, principalmente naquela época da Guerra Fria, depois, na década de 60, 70, que é uma outra parte da história bem legal de ser estudada, mas a gente não vai abordar isso. Nessa parte, se injetava muito dinheiro do governo na parte militar. Então, o que era o problema deles? As tabelas balísticas era o quê? Basicamente um canhão, tenta imaginar um canhão, pessoal, como um orifício, que evidente que saltava uma bala, que efetivamente tinha uma pólvora, e ele tem um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, dado a quantidade de pólvora, vai jogar mais longe ou mais perto, efetivamente, a bala do canhão, e eu tenho que ter uma precisão. Esse ângulo aqui, eu posso fazer cálculos de tabela e dizer certinho qual é o ângulo que eu mando, vai dar a distância, mais ou menos, e a localização que a bala vai cair. É um cálculo, é uma tabela balística, não precisa dizer que isso era feito no braço. Eram grandes cálculos feitos no braço. O que aconteceu com o ENIAC? Ele foi desenvolvido com esse intuito. Então, aqui tem as primeiras fotos deles, que são as fotos clássicas, as originais, né? Vocês podem ver aqui que vocês não tem nenhum teclado, vocês podem ver que não tem nenhum monitor. Aqui está o teclado e o monitor. Na esquerda está o teclado, que é a entrada dos dados através de bit, e aqui à direita o monitor, a saída de dados através de bit. Tá? Então, tu lia em parte binária para fazer isso. Então, eram essas atrocidades aqui. O ENIAC, por exemplo, era uma máquina gigantesca, contendo mais de 17 mil válvulas e 800 quilômetros de cabo pesando 30 toneladas. Dissipava válvula, pessoal. Para quem é mais antigo ou visita a avó, que ela tinha aquelas televisão a válvula, né, que para assistir a novela das 8, ela ligava de tarde, depois quando tu desligava, ficava um negócio fosforescente ainda na tela. Evidentemente que a maioria de vocês nem sabe o que é isso, que já estão na época do LCD, das telas de OLED. Mas a válvula, efetivamente, era uma coisa assim, ó, que está aqui na mão desse cara. Literalmente, isso aqui está numa boa escala, tá? Tenta imaginar que isso aqui é o tamanho de uma mão humana, e efetivamente isso aqui é o tamanho de uma válvula. Então, essa coisinha aqui, chamada ENIAC, tinha 17 mil válvulas, que é basicamente uma lâmpada incandescente. Isso aqui dissipa um calor enorme, consome uma energia enorme. E por isso que esses negócios aqui eram enormes, de grandes, gigantes, custavam um horror e tinham que ter pessoas especializadas para trabalhar. Isso foi a primeira geração, 45, 43 a 46. Quando essas coisas aqui passaram a verificar que isso aqui era uma coisa muito antiquada, se queimava muito, dissipava muito calor, usava muita energia, ele entrou numa segunda geração de computadores, que é a parte do transistor. O que é um transistor? É uma válvula em miniatura. Então, olha só o que já aconteceu. Tu saiu de uma coisa, de uma escala desse tamanho, numa relação com a mão humana, aqui, foi para um transistor, que dá menos de 1/3 de uma unha de uma pessoa. Então, o ganho que tu teve aqui, porque logicamente, a nível computacional, isso aqui tem o mesmo desempenho que isso aqui. Só que isso aqui gasta menos energia, isso aqui dissipa menos calor, automaticamente eu preciso menos para refrigerar a máquina, você tem que refrigerar a máquina menos, eu gasto menos energia e tem um valor menor de fabricação desse equipamento. Então, a gente chamou isso de segunda geração. Quando começou essa brincadeira? Depois de 47, depois do ENIAC. Então, as válvulas foram substituídas pelos transistores.
Isso se perdurou até ali a década de 60 e 70. Vocês viram assim que foi lento a coisa. Mas alguém falou de mudar de programação? Ninguém falou nada de programação agora. Ninguém falou nada de sistema operacional. Nós só falamos que eles foram mudados de válvula para transistor. O que fazia aqui, faz aqui. Só que isso aqui custava caro, dissipava calor, gastava energia, era oneroso, era factível a falha porque queima. Isso aqui é mais barato, gasta menos energia, se gasta menos energia, está menos propenso a queimar, a dissipar calor. Então, houve uma evolução aqui no material, não na lógica. Segunda geração. Vamos para a terceira geração. Daí entrou uma coisa que vocês já conhecem, vocês já usaram, tá? Que é a Texas Instrumentos, que ela era muito famosa quando ela fazia as famosas calculadoras, tá? Que era um status, tu tem uma calculadora lá na década de 60, final dele. Só um pouquinho, pessoal, que deu um... Vamos ver se alguém precisa de ajuda, alguma coisa. Ah, sim. Pessoal, qualquer coisa vocês falam aí para mim, tá? Senão eu tenho que, toda vez vocês viram que é o estresse, eu parar e ir lá falar alguma coisa. Podem falar, que é melhor do que vocês colocarem no chat. Mas continuando. A terceira geração é o que a gente chama de circuito integrado. O que é o circuito integrado? O famoso CI, muito usado pela Texas Instrumentos, que fabricava as calculadoras. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, não apenas substituíram as válvulas pelos transistores, juntaram vários transistores e chaparam ele em uma coisa chamada chip. Esse chip, vulgarmente chamado de chip, nada mais é o que um CI, é um circuito integrado, em que tem aqui uma certa quantidade de válvulas. Alguns milhares, milhões, e agora chega a casa de bilhões, a gente vai entender. Então, aqui, a partir do primeiro CI, surgiu em 58, década de 60, praticamente, pela Texas Instruments, que fazia a calculadora. Isso aqui barateou mais ainda, porque tu estava fazendo o quê? Tu saiu da válvula, foi para o CI, foi para o transistor, integrou vários transistores em uma única placa, que é um alto nível de integração, e começou a baratear. Isso é a terceira geração. A quarta geração, a qual efetivamente está até hoje, é chamada VLSI. VLSI vem de outro acrônimo na língua inglesa, que tem de Very Large Scale Integration. Grande ou muito grande escala de integração. O que é o VLSI? É um CI mais integrado. Então, se os primeiros CI tinham alguns milhares de transistores, ele aqui já vai para casa dos milhões. Quando eu falo milhões, eu estou falando numa máquina que vocês, com certeza, jovens, não conheceram. Pentium 4. O Pentium 4, a gente vai datar no Brasil, Pentium 4 foi na década de 90, tá? No final, lá fora, nos Estados Unidos e Europa, no final da década de 80. Mas na década de 90, ali ainda existiam os Pentium 4. Vocês possivelmente nem sabem o que é isso. Vocês já são das famílias dos Is, né? Dos Intel i3, i5, i7, i9 agora. Mas os primeiros Pentiums que antecederam os Is das Intel, eles tinham 41 milhões de transistores. Então, esta porcaria aqui virou isso aqui, e 41 milhões de transistores viraram um CI que é hoje chamado de processador 486, desculpa, Pentium 4. Então, isso é uma das primeiras escalas. Isso nós chegamos na quarta geração. Nós estamos ainda na quarta geração. E daí, de novo, até esse momento, eu não falei nada de programação, eu não falei nada de sistemas operacionais. Ah, mas evoluíram? Sim, mas a arquitetura continuou a mesma, só se evoluiu a nível de máquina. Então, para vocês verem como é simples programar nesses bichinhos, não mudou. O cara que desenvolvia programa no ENIAC e o cara que desenvolve agora programa para um novo i9, de última geração, ele desenvolve o algoritmo da mesma forma. Ah, mas o poder computacional é diferente. Bom, daí nós não estamos falando disso, nós estamos falando de arquitetura. A arquitetura se continua a mesma. Nesse momento, eu podia fazer a pergunta aqui para vocês, ó. Qual a quantidade de transistores que formam os atuais processadores? Né? O Pentium 4, que eu já falei que ninguém conhece, eram 41 milhões. Daí eu começo a colocar aqui algumas questões, algumas bugadas que tu podem ver. O Intel, o Core i7, o 6950, isso aqui é sempre de modelos. Isso aqui já é uma máquina antiga, tá, pessoal? Isso aqui já deve ter seus 6, 7 anos, tá? 6950. Ele tinha nada menos que 4,7 bilhões de transistores.
Lembra lá que a história do ENIAC de válvula? Agora nós estamos com 4,7 bilhões de transistores em um único CI, que basicamente é o que deve ter uns 2 por 2 centímetros quadrados, que é o processador só. Não estou falando todas as placas-mãe que está dentro do computador, estou falando só do processador, tá? 4,7 bilhões. Tá, mas isso é o i7, mas a gente já fala aí, já dá uma gugada aí, vai para o Mercado Livre aí, que muita gente compra muita coisa no Mercado Livre e vai procurar um i9. Um i9, por exemplo, o i9 no início do ano, isso aqui eu fiz para o semestre passado, ele estava custando a bagatela de R$13 mil o processador, não estou falando da máquina, estou falando do processador. O i9, um 7980, o Extreme Edition, tá? O problema da Intel, a partir do lançamento do i7, ela parou de divulgar o nível de integração dos seus circuitos por uma questão de briga com a AMD. Tá? Até aqui eu já coloquei isso, que a Intel não fala mais qual o nível de integração a partir desses processadores do i7, mas se calcula, tá, que esse processador da família 79, ele tenha 7 bilhões de transistores. Então, só para vocês verem, o ENIAC saía de válvula, no universo aqui de 45 até 2020, nós estamos falando na casa de bilhões de integração. Isso que foi o desenvolvimento da computação. Isso que foi o desenvolvimento da arquitetura da computação. Para quem fizer computação, engenharia elétrica, vão ter a parte da arquitetura, vão estudar bastante disso, com mais detalhes. A ideia aqui não é só dar um pouquinho dessa história, dessa evolução dos processadores e dizer aqui, ó, que nós estamos na quarta geração, desde a década de 90 nós estamos na quarta geração e a gente não evoluiu. Ah, mas por que não evoluiu ainda? Porque esse nível de integração, ele está chegando ao extremo. Na verdade, ele já chegou fisicamente, tu não consegue mais integrar, porque tu queima o processador. Tanto que tem processadores que são refrigerados a nitrogênio líquido, porque eles são um nível de integração tão alto, estão tão próximos, que eles aquecem muito, eles queimam. Daí, o que o pessoal fez? Ele não consegue mais fisicamente encostar os transistores um no outro, eles começam a falar com vários layers, com várias camadas. Então, eles começaram a empilhar e fazer uma matriz de 3 dimensões para a comunicação desses transistores. Isso é uma arquitetura, nós não vamos entrar nessa questão, tá? Depois, lá em arquitetura, quem fizer a computação vai ter arquitetura 1, arquitetura 2, ele vai estudar esse tipo de coisa e vai entender como se aumenta o poder computacional sem integrar mais, porque fisicamente não dá. O que se fala agora, uma quinta geração, seria a computação quântica, porque a computação binária, ela trabalha com 0 e 1, a quântica trabalha com 0 e 1 ou 0 e 1 ao mesmo tempo. É o famoso processar o talvez. A gente fala muito na computação hoje, como a gente conhece, como ela é hoje, ou é sim ou é não, ou é 0 ou é 1, o quântico tem o talvez. Tá? Mas isso é outro papo, é outra neura. Quando for para a computação quântica, a gente muda o jeito de programar. Até aqui, a gente programa da mesma forma. Então, por isso que eu faço a introdução, para dizer o que a gente vai resolver em um computador, a gente vai aplicar em qualquer outro computador. Eu dizia mais, o que tu resolver a nível de algoritmo, tu implementa em qualquer linguagem. Não se estresse com implementação de linguagem, porque linguagem tu aprende, tá certo? Aqui eu falei um pouquinho de lei de Moore, mas só para constar, a lei de Moore nada mais é que esse senhor aqui, que ele fez uma previsão em 65, em que ele dizia, depois ela ficou chamada de lei de Moore, em que o poder de processamento dos processadores a cada 18 meses iria dobrar de processamento, aumentar em 100% sem aumentar o custo, que é o que acontece hoje. Todo ano a gente não lança um iPhone novo, não lançam um Pentium novo, não lançam uma família nova de Pentium e é o mesmo preço do anterior, só com poder computacional maior. E é mais ou menos isso que a lei de Moore previa já em 1965. E aqui tem alguns dados que comprovam isso. Na verdade, essa lei se comprova em 24 meses, né? Se tu olhar a linha em azul aqui, ó, é a linha em 24 meses. Isso aqui seria a linha de evolução em 18 meses, que seria a lei de Moore. E aqui está a linha real, efetivamente, aqui, dos processadores da Intel em vermelho. Então, tu pode ver que ela está acompanhando um trecho de aumentar, duplicar o poder de processamento de 18 em 18 meses. No caso aqui, desculpa, 24 em 24. Então, só para falar um pouquinho que isso aqui está ocorrendo. E é bem clássico hoje. É o que a gente fala assim, ó, hoje tu está no iPhone 11. Agora, em setembro, geralmente eles lançam no final de setembro, no fórum deles, lá, o iPhone 12. Ele vai custar a mesma coisa que o 11 e vai ter um poder computacional, em tese, o dobro do que o do anterior. É assim que funciona. Até para poder vender. Só para encerrar essa parte, pessoal,
eu tenho que falar de um outro cara aí, de um alemão aqui, o von Neumann, que ele definiu, a partir dessas 4 gerações de computadores, tá? Das 4 famílias de computadores, ele definiu uma arquitetura, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho como o computador funciona sem entrar nessa escovação de bits, tá? Mas a nível de alta abstração. O que é o modelo de von Neumann fala? Muitos chamam de arquitetura de von Neumann. Ele diz que os computadores digitais convencionais, ele tem uma forma comum atribuída a esse senhor aqui, que está no canto inferior direito. O modelo de von Neumann consiste em uma estrutura, em uma arquitetura de 5 componentes, que são unidade de entrada e saída, os famosos I/Os, que a gente chama de input e output no inglês, uma unidade de memória, uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. Gente, isso é o nosso computador. Exatamente esse modelo de von Neumann, e eu vou falar muito disso para vocês, tá? Não é teoria isso aqui, é bem simples, e vocês vão ver que é extremamente didático quando vocês estão começando a desenvolver algoritmos. Todo algoritmo tem um I/O, uma entrada de dados e uma saída de dados. Tudo que entra no computador passa por uma coisa chamada memória, seja ela uma memória de massa, uma memória principal, uma memória secundária, uma memória de cache, não vem ao caso agora, a gente não vai estudar arquitetura, não é a ideia. Mas entra, memória, processa, memória, saída. Entrada, pode ser um teclado, pode ser um mouse. Entrada, por exemplo, A mais B, tá? Entrada de A, 2, um sinal, mais. Entrada de B, 3. 2 mais 3, vai para o processador, volta 5, saída 5. Quer ver? A entrada aqui vai ser o 2, o mais e o 3. O que é isso? São entradas de dados. Quando ele vai passar para a memória, ele vai jogar para onde? Para a CPU. A CPU tem uma outra coisinha aqui no lado chamada ALU, ULA, como queiram, que é Unidade Lógica Aritmética, em inglês. E ALU é em português. Tá? Efetivamente, a ULA faz o quê? A unidade lógica aritmética faz cálculos lógicos e aritméticos. O que é um cálculo aritmético? É o mais. O que é um cálculo lógico? A é maior que 4? É um cálculo aritmético, lógico. Então, é ele que faz. Entrada de dados, memória, CPU resolve cálculos aritméticos ou lógicos, só isso, devolve para a memória e devolve para a saída. Se tu sabe que esta arquitetura que trabalha os computadores, tu sabe que o teu algoritmo tem que ter uma entrada de dados, vai ter um processamento de dados e vai ter uma saída de dados. Ah, tu vai dizer, mas às vezes tu não tem entrada. Pode ser. Entrada geralmente tu vai ter, talvez tu não tenha saída. Como não tem saída? Pode ser que o teu programa não tenha nenhuma saída. Pode ser que o teu programa tenha uma saída vinculada a uma operação lógica, do tipo assim, ó, só mostra na tela se ele for maior que 5, só mostra na tela se ele for par. Então, pode ser que entra um ímpar, não vou mostrar nada. Então, tem uma entrada que é um número ímpar, tem uma saída que não é nada. É assim que se programa. Por quê? Porque os computadores foram concebidos com von Neumann. Desde a primeira geração até a última geração, até o último i9 que foi feito hoje à tarde. Sempre, se eu botar aqui, tem que ter uma entrada, tem que ter um processamento, tem que ter uma saída, pronto, eu tenho o caso clássico de desenvolver um algoritmo. E eu sei que eu posso desenvolver esse algoritmo por qualquer máquina de qualquer geração, fabricada até hoje. Enquanto não entrar a computação quântica, é essa estrutura aqui que a gente vai programar. Mas o que depende e como eu faço essa programação, tá? Daí tem essa tela aqui, tem esse slidezinho aqui com esses 8. Com essas 8 características aqui que eu digo que são fundamentais. Essa aqui é a primeira, tá? Em algum momento vocês vão pirar, tá? Isso era clássico nas aulas de laboratório. Tu começa lá a bater no hardware, né? Tu começa a bater no teclado e diz, não dá, não funciona. Daí eu vou chegar por perto de vocês e agora eu vou lá na sala de dúvidas, eu vou falar para vocês, calma. Primeira coisa que tu tem que ter é calma para resolver o problema. Geralmente, quando tu dá essas questões aí, me deu branco, eu não consigo resolver. É que tu não consegue resolver, tu não consegue entender o problema. Porque para resolver um problema, tu tem que entender o problema primeiro, senão tu não consegue. Tá? Talvez essa seja a maior dificuldade dos programadores, porque a gente sempre, um programador é uma área meio. Então, se o cara for lá na agronomia, ele tem que entender da agronomia para fazer um programa para agronomia. Se ele for lá na medicina, ele tem que entender de medicina. Às vezes, a pessoa não entende o problema, que é óbvio, se tu não entende o problema, como é que tu vai achar a solução para aquilo?
Então, eu sempre vou dizer assim, que a primeira característica que um desenvolvedor vai ter para fazer um algoritmo que vai virar um programa depois é ter calma. Mas como eu consigo calma? Com essas duas outras coisas aqui, com a experiência e com a vivência. Daí aquela brincadeira, né? Ah, como o cara sabe todos esses comandos? O cara, porque ele já fez isso um zilhão de vezes, tá? Por isso que ele sabe, porque ele tem experiência. E como ele tem experiência a partir da sua vivência, a partir de codificar, de ensaiar, de treinar, de debugar programa, depois de falar em teste de mesa. O que é um teste de mesa? Se meus programas têm que ter entrada, processamento, saída, um teste de mesa é fazer o seguinte, se essa lógica é somar duas variáveis, A mais B dá 5, é porque entrou 2, entrou 3, 2 mais 3 tem que dar 5. Então, se eu botei 2 e 3 e não saiu 5, alguma coisa está errada. Se eu não errei entre minha entrada e minha implementação. O que é minha implementação? É meu processamento. Ou é lógico, ou é aritmético. Ou eu errei num cálculo, ou eu errei numa sentença, num if da vida. Simples. Já isolei todos os passos, porque eu sei os passos que eu usei para construir. Se a gente raciocinar dessa forma, tu resolve o problema. Depois é consequência jogar ele para uma linguagem. Ponderação, tá? A ponderação vem junto com a criatividade. É aquelas histórias que eu acho que o pessoal que faz civil aí briga muito com os arquitetos, né? Os arquitetos têm ideias maravilhosas, só que depois cai o prédio, né? Os caras querem um vão livre de 200 metros, tá? Mas onde é que eu vou botar a viga? Não, a viga fica feia. Então, o cara é extremamente criativo, mas tu tem que ter ponderação em algum momento. A gente usa um exemplo desse para brincar, né? Cara, tu tem que, às vezes, o cara diz assim, eu tenho que sair da caixa. Mais ou menos, né, cara? Tu tem que sair da caixa até um limite em que tu consegue gerenciar um projeto. Então, tu não pode ser extremamente criativo ao ponto de ser irresponsável na tua codificação. Então, tu tem que ter também uma coisa chamada ponderação. Ponderação é responsabilidade. A questão de ter conhecimento, ele se dá através da calma, da experiência, a vivência, automaticamente tu vai ter esse conhecimento. É o que a gente fala assim, meu Deus, como ele codifica bem, ele sabe todos os comandos de cor. Ele só faz isso, gente. É a vivência, a experiência que ele está tendo. E ele teve calma para chegar a isso. E, obviamente, que tem que estudar, mas o estudo em programação é programar. Assim como em cálculo, vocês já devem saber isso, aí o pessoal da matemática, o pessoal das engenharias, como é que tu resolve um problema de cálculo? Fazendo cálculo, cara, treinando e efetivamente estudando. E outra questão é tu ser versátil, tá? Vocês vão ver que essa questão da versatilidade está muito vinculada também com reutilização de código, mais adiante eu vou trabalhar com esses conceitos. Então, esse slide aqui, ele sintetiza as principais características que um bom programador deve ter, que uma pessoa que quer resolver um algoritmo computacional deve ter. Tá certo? Aqui também a gente está colocando alguns conceitos sobre lógica e algoritmo, tá? E daí tem uma parte bem legal aqui, que eu coloco, né? Que devemos, eu já falei isso para vocês, devemos lembrá-los que não ensinamos ninguém a pensar, pois todas as pessoas, graças a Deus, têm esse dom, desculpa. O que a gente faz em algoritmo é tentar estruturar o raciocínio lógico que vocês já têm para a parte computacional. Como eu faço isso? Por isso que eu mostrei aqueles slides lá da arquitetura de von Neumann. Se tu sabe que tem um I/O, que é um input-output, uma entrada de dados, memória, um processamento, a partir do processamento tem que sair alguma coisa, essa alguma coisa tem que ecoar ou na tela ou na impressora, tu sabe os passos. Se tu sabe isso, tu só tem que estruturar o teu raciocínio da resolução de um problema nestas 3 etapas. Depois eu vou dizer assim, ó, tem algumas características que o algoritmo tem que ter. Ele não pode ser ambíguo, ele tem que ter fim, ele não pode ser dúbio. Depois a gente vai ver todas essas, mas ele tem que ter uma entrada de dados, ele vai ter um processamento e talvez, na sua grande maioria, ele tenha uma saída. Aquilo que eu falei. Porque se a tua saída for uma saída lógica, pode ser que ele não seja válido. Por exemplo, entra com um número, 3, é par? Não sai nada. Aí eu estou dizendo, mas a saída pode ser uma negação. Então já é uma saída, então ele tem saída. Ele tem entrada, ele tem processamento, tem saída. É só eu escalonar, dividir, eu vou brincar bastante com vocês assim, ó, Jack, né? Por que Jack? Jack estripador, por partes. Vamos segmentar o teu problema, cara. Senão tu pega um problema desse tamanho, tu começa assim, senta e codifica. Não tem que sentar e codificar nada. Mas o fulano de tal faz isso. Sim, mas ele é assim, ó, ele já teve calma, vivência, ele teve experiência, daí um dia tu vai chegar.
como tu salta da cama e sai respirando. Mas no início, tu tem que fazer que nem o Jack, vamos por parte. Qual é a entrada de dados? Tua entrada de dados está certa? Tuas variáveis estão certas? Está tudo certinho a tua entrada? Porque sempre depois a gente vai falar sobre variável. Tudo que entra e tudo que sai passa pela memória. A memória do computador é uma variável. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, se tiver esses passos bem estruturados, tu resolve. Tá? Ótimo. Aqui está falando um pouquinho também de programação estruturadas e metodologias de desenvolvimento, pessoal. Isso aqui é mais vinculado a uma técnica que a gente chama de programação estruturada top-down, de cima para baixo, e através da estruturação do código. Existem duas técnicas. Nós vamos trabalhar com programação estruturada. Tem orientação a objeto e orientação a serviços. Não é o caso de algoritmos. Mais adiante, quem fizer linguagem de programação 1, 2, 3, vão ver esses conceitos. Em algoritmo, a gente trabalha o que a gente chama de uma programação estruturada, tá bom? Que ela tem algumas premissas, né? E ela objetiva, essa metodologia, o quê? Agilizar a codificação, permite verificar as possíveis falhas de uma forma mais didática e facilita a alteração e atualização dos códigos, tá? Basicamente é isso. Aqui a gente entra já com o primeiro conceito do que seria um algoritmo, tá? A gente está falando de algoritmo desde as 8 horas da noite, aí, 7h30, mas aqui está um primeiro conceito formal de algoritmo, né? Um algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. O que é uma sequência de instruções ordenadas? É uma entrada de dados, é um processamento, é uma saída. Tá? Eu vou cansar, vocês vão enjoar de ouvir falar nisso, mas é para enjoar mesmo para vocês pensar nisso, porque quando tu resolver o problema, se tu tiver isso na mente, que tu tem que entrar com dados, tu tem que fazer alguma operação com esses dados, tu tem que mostrar esses dados na saída, 90% dos problemas já estão resolvidos. É bem simples assim. Mas o que? Daí, para resolver isso, tu vai ter um monte de instruções ordenadas e lógicas, para resolver o quê? Um problema. O meu problema é somar duas variáveis. A mais B igual a 5. Aquela história do exemplo clássico que eu estou dando para vocês. Tem todos os passos que eu preciso, tá? Todos os dados de um conceito básico de algoritmo sem eu precisar decorar esse conceito. Eu tenho que entender esse conceito. Se a ideia de entender o conceito, tem mais 3 aqui, né? Tem 2 utilizados por vários cientistas da computação, né? Que é o Cook e o Temblay. E depois tem um que a gente pode complicar, que é o Aurélio. No nosso dicionário é Aurélio, que ele pode complicar um pouquinho mais o conceito de algoritmos. Mas vamos lá para o primeiro. O que é algoritmo, né, gente? Um conjunto finito de regras, isso é muito importante. Um algoritmo tem que ter término, ele tem que ser finito, porque senão ele fica em loop. Vai vir aquela famosa pergunta, professor, nós não estamos no laboratório, mas levanta o braço, professor, o meu computador não está fazendo nada. Eu disse, ele está fazendo, ele está em loop, tá? Tu deve ter feito assim, incrementa A até ele ficar maior que 50, e tu não faz esse teste de 50. Esqueceu de botar o teste, o que vai acontecer? Ele vai ficar incrementando A eternamente, e daí ele não vai te devolver nada como saída. Se ele não tem saída, ele não tem fim. Daí tu acha que ele não está fazendo nada, mas ele está em loop. Ah, mas é óbvio. É o que está dito aqui. Um bom algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Bem genérico, né? Segundo conceito. Um algoritmo é uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um dado problema. O que é uma solução não ambígua? Alguém sabe me dizer isso? Pode falar aí, fala um pouquinho. Eu já estou rouco. O que é não ambígua? Ninguém vai se arriscar? Que ela não tem, tipo, 2 significados iguais, tipo isso? Isso. Não te dá margem para dúvida, tá? É tipo assim, ó. Pessoal, talvez hoje nós tenhamos intervalo. É ambíguo? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou vamos fazer uma brincadeira aqui. Um exemplo de ambiguidade. Por que o teu algoritmo não pode ser ambíguo? Porque o teu algoritmo é a resolução de um problema. Então, por exemplo, alguém me pergunta, Salzi, nós vamos fazer um intervalo? Talvez. Tá, mas talvez. É sim ou não? Talvez. Então, eu dou ambiguidade, eu dou dupla interpretação. Ou eu posso dizer, aham.
O que que é esse aham? Então, um exemplo aqui de ambiguidade. Vamos lá. Clássico. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Minha pergunta: o garotinho estava no quarto dela ou da senhora? Dele ou da senhora? Pode me dizer aí. Vamos lá, vamos abrir a votação dos 14 aí, vamos ver quanto vai dar. É ambíguo, não dá para ter, né? Claro, né? Tá escrito lá ambiguidade, né? É isso aí, é ambíguo, porque alguns de vocês podem dizer o seguinte: não, aqui, ó, presta atenção. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. É óbvio que o quarto é da senhora. Daí o outro, não, lê com atenção. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. É o quarto do garoto. E daí, como é que a gente resolve isso? Imagina se tu fizesse um algoritmo com isso aqui. E dá para o pobre coitado do pedreiro lá, do programador. Codifica isso agora. O que ele vai codificar? Ele vai codificar que o garoto está no quarto da senhora ou no quarto do garotinho, dele próprio? Não Às sabe. vezes não é nem o quarto, nem da velha senhora, nem do garotinho, é de uma terceira pessoa com quem tu tá falando. Daí tu diz, ó, aquela velha senhora encontrou o garotinho no teu quarto, sabe? É uma terceira pessoa com quem tu tá falando. Mas aqui, no caso, no seu, né? Se foi o teu ainda dá na terceira pessoa. Já daria para dar uma consertada nessa ambiguidade. É bem isso aí que vocês estão pensando e vocês vão falando. Sempre que tu apresentar um algoritmo, não dá margem de ambiguidade, tá? A gente sempre brinca assim, ó, tem duas pessoas que podem enterrar lá. Ou o programador, que vai programar e não entendeu o teu algoritmo, ou aquele tristeza chamado usuário. O usuário faz de tudo para enterrar lá, tá? Se tu diz assim, ó, entra com número, e tu não preveu que não poderia entrar com número negativo, ele vai entrar com número negativo. E vai te dizer assim, mas tu não me pediu, não disse que não precisava ser negativo. Daí a gente vai entrar num campo de validação de entrada. Tá certo? Mas isso depois a gente vai. Mas nós estamos falando em ambiguidade. Além de ambiguidade, então depois você tem que prestar toda atenção às entradas dos teus dados. A saída tu controla, porque está no processamento. Mas a entrada, não. Então, depois a gente vai pensar. Mas vamos resolver o problema da ambiguidade aqui. Como eu resolvo isso? Simples. Elimina a ambiguidade. Então, ao invés de fazer essa pergunta, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto, faz da seguinte forma. Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela, ou no quarto dele, ou no teu quarto, que nem o colega falou aí para vocês, que seria uma terceira pessoa ainda, mas daí a gente estaria resolvendo já a ambiguidade do processo. Então, é assim que vocês devem pensar nesses exemplos, assim, que a gente coloca uns exemplos bem bobos aqui, tá? E às vezes até hilários, para vocês se aperceberem que às vezes o que é claro para ti não é claro para os outros. Então, não pode ser ambíguo, tá? Vocês têm que sempre pensar nisso. Então, outro exemplo aqui que eu posso fazer, o que vocês estão enxergando aqui? Ei, gente, o que vocês estão enxergando aí? Uma princesa de cabeça para baixo. Uma princesa de cabeça para baixo, isso. Então, tu já tomou 6 cervejas, né? Não, isso aqui é exatamente a gente faz na aula, eu faço esse desenho e dou para vocês. Eu estou enxergando, efetivamente, essa senhora aqui, inclusive, coitada, feia, nariguda, né? Aqui está a gola, se vocês não visualizarem, aqui está o narigão dela, aqui está o coque. Agora, alguém já falou assim, pega um nível de abstração maior e olha ao contrário, olha de cima para baixo. Aqui o cabelo, a boca, os olhos e aqui uma coroa. Se não acreditaram, ainda está ali, ó. Então, é isso que vocês têm que cuidar também. Isso aqui não é ambiguidade, mas é muito do teu olhar para o problema e como a outra pessoa vai olhar para o problema. Certo? Então, isso aqui a gente bota essas brincadeiras para vocês pensarem um pouco. Daí tem a piada clássica aí do programador. Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, né? O problema de ser um programador. Minha mulher disse, amor, vá ao mercado e compre uma garrafa de leite. Se tiver ovos, traga 6. Daí, o que eu fiz? Eu voltei com 6 garrafas de leite. Ela disse, por que diabos você comprou 6 garrafas de leite? Porque tinha ovos. O que a gente faz essa brincadeira? Para quem é programador, ele vai rir e vai entender. Talvez vocês não entenderam ainda por quê. Ó, amor, vá ao mercado e compre uma garrafa de leite.
Isso aqui é uma condição, garrafa de leite. Se tiver o quê? Leite, traga 6. E foi o que ele fez, então. Estava resolvido o meu problema. Isso aqui, gente, é um exemplo clássico da tua entrada, da tua sentença e da tua possível saída. Se vocês não entenderam essa piada, não se preocupem. Se tudo der certo, daqui a um mês, quando vocês estão programando, vocês vão entender isso aqui, tá? É um pouquinho que a gente faz essas brincadeiras para verificar se a gente consegue depois retornar e entender essa lógica do programador, tá certo? Continuando e finalizando os conceitos, a parte conceitual. O último conceito de algoritmos, para te ver como a gente pode complicar, né? Segundo o Aurélio, um algoritmo é o processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam, com generalidades e sem restrições, as regras formais para a obtenção do resultado ou da solução de um problema, tá? Então, eu sempre brinco assim, os outros dois foram extremamente sucintos, né? E o Aurélio, ele fez uma explicação mais extensa. Alguns acham isso mais claro, outros acham que não, que é o famoso enrolar, mas isso é muito do que eu estava falando anteriormente, é muito da visão de cada um. Então, como cada um tem uma visão, graças a Deus, a gente tem opiniões diferentes e tem formas de pensar diferente, a tua forma de expressar a resolução de um problema não pode ser ambígua, tem que ser finita e tem que estar baseado naquelas 3 entradas básicas de um algoritmo, as 3 entradas básicas da arquitetura de von Neumann, entrada de dados, processamento, saída. Sempre está em algum desses 3 o teu problema, no teu programa. Ou tu não entrou com os dados corretos, ou tu não entrou com as variáveis corretas, ou tu não resolveu a equação corretamente, ou efetivamente tu não resolveu uma condição lógica de forma efetiva, ou tu não apresentou a saída. Tá? Às vezes a pessoa faz tudo isso e não apresenta o resultado de saída. O algoritmo está errado. Então, sempre pensam nesses 3 passos. Daí vai ajudar bastante para vocês. A parte de algoritmo, eu não vou mais dar agora nenhum conceito para vocês, é só algumas considerações. Aqui a gente entraria em um outro universo em que a gente poderia dizer o seguinte: a gente só estava focando computação, resolução de problemas, arquitetura, von Neumann, todas as fases da computação, todas as programações, mas assim, ó, o conceito de algoritmo está no nosso dia a dia. E nesse slide aí tem 4 exemplos. Por exemplo, as instruções para utilizar um aparelho eletrônico eletrodoméstico. É um algoritmo, vulgarmente chamado de manual, né? É como a gente faz, assim, quando a gente compra um brinquedinho novo, um eletrodoméstico novo, uma televisão nova, um equipamento eletrônico novo. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente desmonta e tenta fazer funcionar, né? Óbvio que não vai funcionar. Daí, o que tu faz? Tu vai pedir para alguém que conhece aquilo ali. Como é que funciona? Ah, não sei, esse aí é um modelo novo, não sei. Ah, então eu vou olhar na terceira, já tentei por mim, já pedi se alguém conhece. Eu vou olhar no YouTube, no Google, que alguém já fez essa porcaria funcionar. Se tudo isso não der certo, tu vai fazer a coisa mais lógica que teria ter feito no primeiro momento, antes de abrir a caixa, que é ler o manual. Porque o manual está toda a descrição, passo a passo, o algoritmo para fazer aquilo funcionar. Que seriam os passos iniciais para te ligar o equipamento. Mas a gente não faz. Ali é uma visão de algoritmo. A receita é para preparar um determinado prato, que a gente chama assim, ó, tu não tem nenhuma receita de bolo aí, geralmente o pessoal da computação pede assim, como eu faço a formatação e a instalação do Windows? Tu não tem uma receita de bolo aí? Tem, baixa isso, tal, que é aqueles roll-tools lá, efetivamente, primeiro tem uma cópia, depois faz isso, gera uma imagem, depois formata a máquina, faz backup, formata a máquina, depois faz a instalação. Então, isso também é o conceito de um algoritmo. Qualquer guia de preenchimento de imposto de renda, qualquer conta de água, de telefone, são algoritmos. O que é uma conta de energia elétrica? Energia elétrica nada mais é um algoritmo que tem entrada de dados o quê? É a leitura do teu contador lá de energia da tua casa. O que eles fazem? Todo mês vai lá um leitorista e lê. O que ele faz? Ele pega a atual menos a anterior, vai dar o teu consumo. Esse consumo vai ser multiplicado por um valor. Tem um valor, depois tem 437 impostos e tem o total da tua conta. Pronto. Entrada, processamento, saída. A entrada é leitura, ele vai processar como debitar a atual da anterior, que vai ver o consumo, vai multiplicar por um coeficiente, lá por um valor do quilowatt-hora, aplicar os impostos e a saída vai ser a tua conta que tu vai pagar. Pronto. É um algoritmo.
É o algoritmo para cálculo do valor da conta de energia elétrica. Isso vale para água, isso vale para telefone, isso vale para qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, na verdade, o conceito do algoritmo está aí. Então, tu vai dizer, é verdade. Claro que é verdade, até por trás de tudo isso aí não tem programas computacionais, então alguém fez um algoritmo para resolver isso. Tá? Beleza. Mais alguns comentários aqui, eu não vou passar, né, cara, que aqui é o que a gente já conversou no início, a gente falou que algoritmo é a noção, né? A noção de algoritmo é básica para toda a programação, o conceito central da programação e da ciência da computação é o algoritmo, e aí nada mais é quem falou que foi o criador, né, das linguagens AGOL, Pascal e Módulo 2, que foram, para quem depois estudar em computação vai ver que são os primórdios da existência das linguagens de programação estruturadas, né? Então aqui é só mais um nível conceitual. Esse slide aqui, eu adoro quando um professor fala isso, né? E essa parte aqui é importante, daí tu logo fica pensando assim, tudo que ele falou agora não importa, então é só essa parte, né? Não, mas essa parte aqui tem uma importância central sobre a questão de algoritmo, que são exatamente os 5 passos, pessoal, que um bom algoritmo deve ter. O primeiro deles a gente já falou no transcorrer da apresentação, o algoritmo tem que ter fim. Tá? Porque se ele não ter fim, ele não vai acabar. Se ele não vai acabar, ele vai ficar em loop. Daí vocês vão me chamar e vão dizer, minha máquina está parada. Ela não está parada, ela está fazendo alguma coisa. Tu não deu o parar. Tem que ter entrada de dados, tem que ter saída de dados, tem que ter, entrada de dados, processamento de dados e tem que ter saída de dados. Quando sair os dados, você terminou o programa. Ah, mas não precisa ter saída. Tá, mas tu tem que terminar igual o programa, tu não pode ficar num laço. Então, a primeira característica de um bom algoritmo é ser finito, é ter fim. Segunda, não dar margem à dupla interpretação, o famoso não ser ambíguo, que a gente já brincou lá e já viu o que é, e agora todo mundo sabe que o que é não ter ambiguidade. 3, capacidade de receber dados de entrada. Fundamental, porque um algoritmo tem que ter entrada, processamento e saída, então ele tem que ter capacidade de entrada de dados. Pode gerar informações de saída, que a gente já viu. Todo algoritmo tem uma entrada. Todo algoritmo tem um processamento, nem que seja para processar nada. E todo algoritmo deve ter uma saída, ele pode gerar uma saída. Depende da condição, tu não tem saída. É uma condição. E a última é ser efetivo. O que é um algoritmo? É ser efetivo. Ou seja, todas as etapas especificadas pelo algoritmo devem ser alcançáveis em um tempo finito. Todas essas devem ser alcançáveis ou em um determinado tempo, ou em resumo, acabar. Tu tem que efetivamente finalizar. Isso é ser efetivo, tá? Se o problema que eu tenho a resolver é pegar 2 entradas e fazer a soma disso, ser efetivo é ele me dar o somatório das 2 entradas no final. Isso é ser efetivo. Se ele não me dá a saída, ele está em loop. Ou ele foi mal programado. Se ele me dá a saída errado, é porque a entrada foi errada ou o processamento está errado. Então, você já sabe onde tu errou. Tu vai dizer, isso é para tudo? É. Porque o algoritmo tem uma entrada, tem um processamento e talvez tenha uma saída. Se tu botar isso na cabeça, na aula de hoje, eu já sou um cara feliz. Porque todos os problemas que vocês vão ter vão estar vinculados a uma dessas etapas aqui. Com certeza. E daí vocês podem voltar, eu iria voltar aquele slide lá, ó. Paciência, perseverança, criatividade, tá? Daí a gente consegue programar. Agora eu vou falar um pouquinho rápido aqui, porque a gente usa pouco, mas isso aqui é clássico, tá? Em qualquer livro de programação, em qualquer livro de algoritmo, é mostrar fluxogramas e diagramas de bloco. Existe uma grande confusão, tá? O pessoal, muitos, inclusive da área da computação, falam assim, eu mostro um diagrama de blocos e dizem que é um fluxograma, ou vice-versa. Existe uma grande diferença entre fluxograma e diagrama de blocos, que a gente vai ver agora, tá? Isso aqui é um fluxograma. O que é um fluxograma? Um fluxograma é utilizado por os antigos profissionais de análise de sistema, em que tem um alto nível de abstração. Basicamente, os desenhos gráficos aqui, eles remetem a 3 grandes tópicos que vocês já conhecem, que é a entrada de dados, processamento e saída de dados, tá? Isto é um fluxograma, entrada de dados, processamento, saídas. A saída em meio magnético, a saída em meio impresso, papel. Acabou, fluxograma é isso, alto nível. Ah, como tu formata a entrada, como tu formata a saída, quais são os cálculos que tu faz nessa parte de processamento, daí tu tem um diagrama de bloco, em que o detalhamento é maior. O número e a quantidade de imagens, que não vem ao caso agora,
eles estão na próxima transparência aqui, o significado de cada um, que a gente não vai usar, mas é muito utilizado no início do desenvolvimento de algoritmos, porque te ajuda a estruturar de forma computacional o teu raciocínio. Que são mais ou menos esses desenhos, tá? São terminais, ele indica o início e o fim, a seta, que obviamente é a direção, o retângulo, que atribui o que? Um cálculo, ou indica alguma atribuição de valores, do tipo A igual a 5, ou A mais B. Tem a entrada de dados aqui, que é quando tu está lendo. Tem a entrada de dados via teclado. Tem a saída de dados via vídeo. Tem os conectores, sejam eles de página ou os conectores de bloco. O que é isso? Aqui você vem desenhando aqui o teu diagrama de bloco e no final que tu quer continuar na próxima... no lado do que seria a tua, o teu papel. Então, tu botaria um conector aqui do tipo 1, colocaria outro aqui 1 e continua o baile. Quando tu troca de página, tu bota um conector de página. Página 1, lá em cima, na outra tu bota a página 2. Então, isso aqui, ó, quando tu entra com um nível de detalhamento maior, é um diagrama de bloco. Quando você tem um nível de abstração maior ou menos detalhes, tu tem um fluxograma. Tá? Então, agora vocês já sabem, nos TCCs, aí, nos artigos que vocês vão escrever, não colocam assim, ó, aqui está o fluxograma e botam um diagrama de bloco, ou vice-versa. Tá? Então, vocês já sabem conceitualmente o que é um e o que é outro. Mas, antes da gente... Eu vou parar de falar, tá, pessoal? Juro, só esse slide, daí vocês vão brincar um pouquinho, no bom sentido da palavra, tá? Se vocês quiserem, a gente faz um intervalinho para tomar um café. Mas, vamos lá. Antes de eu continuar e antes de eu dar uma atividade para vocês... a gente vai falar a última questão, né? Que note, tá em azul aqui, não que azul seja uma cor importante, né, cara? Eu particularmente acho o vermelho mais importante, mas, em todo caso, tá aqui em azul, tá? Note que sempre estaremos diante de um problema e que deverá ser resolvido primeiro por nós, para depois seja passado ou resolvido por um computador. Porque eu escrevi isso aqui, cara, e frisei aqui nesse slide? Porque eu vou cansar de falar para vocês. Tu vai me dizer assim, Saulo, eu não estou conseguindo resolver esse exercício. Eu disse, qual é o teu problema? Não sei, eu não consigo refazer. Eu disse, não, como tu não consegue fazer? Qual é o teu problema? Então, tu não entendeu o problema. Não, eu entendi, tu tem que fazer A mais B, tá? E se A mais B, qual é o teu problema? Mas eu não estou conseguindo... tu não está conseguindo entrar com os dados, tá? Então, vamos ver quais são as entradas dos teus dados. Não, está calculando errado. Então vamos lá na parte do processamento que tu fez alguma equação errada, algum sinal. Não, mas ele não está gerando a saída, mas tu printou a tua saída, tu botou ele na tela? É. E sim, entrada, processamento, saída. E depois, se tu entendeu o processamento, se tu entendeu efetivamente o problema e passar por essas 3 etapas, está resolvido. Não fazem isso aqui, ó. Isso aqui é horrível, tá? Tá funcionando? Tá, o teu programa. Como é que tu resolveu? O teu colega pergunta, não tem a menor ideia. Eu fui tentativa e erro, método Tentox, aquele método científico, né? O Tentox e o Acochambles. São 2 métodos extremamente utilizados na programação. Não funciona, gente. Não adianta tentativa e erro. Você tem que entender efetivamente qual é o problema e quais são os passos que vocês estão fazendo para resolver esse problema. Então, eu vou deixar essa transparência aqui na memória de vocês, espero que ela fique na memória de vocês, para a gente começar a brincar um pouquinho com a programação. Então, o primeiro desafio de vocês, pessoal, eu vou colocar para cá, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, só um pouquinho para ele estabilizar a imagem aqui, que eu sei que ele voltou, já deve ter voltado, né? Eu vou passar esse probleminha aqui para vocês. O que vocês devem fazer? Pequeno problema a ser resolvido, tá? Não tem nada de programação aqui, mas vai ter a lógica. Dispomos de 2 vasilhas, tá? Aqui é só um desenho figurativo das vasilhas. Dispomos de 2 vasilhas, uma com capacidade de 9 litros e a outra de 4 litros, respectivamente. As vasilhas não têm nenhum tipo de marcação, de modo que não é possível ter medidas como metade ou 1/3. Mostre uma sequência de passos em que, usando apenas as vasilhas de 9 e de 4 litros, tu tem uma vasilha de 9 litros e uma vasilha de 4 litros sem nenhuma marcação. Tu só sabe que essa cabe 9 litros e essa cabe 4 litros. Essa é a tua entrada de dados. Mostre uma sequência de passos que, usando as vasilhas de 9 e 4 litros, encha uma terceira vasilha de medida desconhecida
com 6 litros. Então, tu tem 2 vasilhas, 9, 4, e com a manipulação dessa 9, 4, obviamente que tu tem uma torneira infinita de água. Tu enche e esvazia como tu quiser a de 9 e a de 4. E despeja numa terceira, de forma que, ao final dessas operações, a terceira, que não tem marcação nenhuma, tem que findar com 6 litros. Tu vai fazer uma sequência de operações com a D9, com a D4, encher, esvaziar, botar de lá para cá, de cá para lá, e ao final da execução tu diz pronto. E tu vai me dizer, nessa vasilha, nessa terceira vasilha aqui, vai ter 6 litros. Então, penso na resolução disso. Eu vou parar de gravar agora. São 9h16. Nós vamos fazer até as 9h30, um intervalinho. Eu vou fazer, né? Vocês vão ficar pensando. Não, brincadeira, né? Vocês vão fazer também, podem tomar uma água, um cafezinho, e daí no retorno, depois, a gente vai discutir a resolução desse problema. Tá legal? Antes de eu parar a gravação, alguém tem alguma dúvida? Estão aí ainda? Não tenho dúvida. Não? Sim. Sim, estão aí, né? Não, sim, eu tenho dúvida. Mas Viu, professor? Eu provavelmente bastante tenho que diferença, ter né? bastante Se calma. eu olhar 2 vasilhas, uma D9 e uma D4, eu vou saber qual tem 9 e qual tem 4, será que não? Tá, vamos por partes aí. Assim, ó, o teu recurso é para vocês pensarem. Tu tem uma vasilha que cabe 9 litros, tu tem outra que cabe 4 litros. Sim, Isso tu sabe. sim. Ou por aí. Mas eu não sei qual que cabe 9 e qual que cabe 4. Não, tu sabe, elas estão identificadas, até porque a D9 é maior que a D4, tá? Tu tem uma vasilha, digamos hipoteticamente, a vasilha vermelha, 9 litros, a vasilha azul é 4. Né? Tá. O vermelho é maior que o azul, né? Aquela história. Apesar de que hoje não é um bom dia para falar isso, né? Mas brincadeiras à parte, tu sabe que uma 9 litros, sabe que ela tem 4 litros. Eu tô olhando para, desculpa, olhando para cá. Uma tem 9 litros, a outra tem 4 litros. E só tu sabe. E a terceira tem que ter, ao final das operações, tu usa a terceira só para despejar alguma coisa, tu tem uma torneira infinita de água que tu enche, joga fora, o que tu quiser. Mas tu vai fazer uma sequência lógica de operações com a D4, com a D9, com a torneira, para botar 6 litros na terceira vasilha, que também não tem marca. Tu vai ter que me dizer, ó, tem 6 litros lá. Tá. Entendeu? Tem uma lógica. Tem várias lógicas para chegar lá, inclusive. Pessoal, E o senhor pode deixar a atividade aberta na sua tela? sim, eu vou fazer isso. Eu só vou parar de gravar aqui, tá? Tá bom. Até porque vocês não têm mesmo Só vou interromper.